Bom dia para você. Essa é a nossa live de segunda-feira. Começou com uns 3 minutinhos aí de um pouco de atraso. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar para você hoje, para você começar a semana bem, começar a semana com os pés no lugar certo. Amém? Se você quer começar a semana bem, esse é o lugar para você, o momento de você entregar a sua primícia, o seu melhor para Deus. A gente muitas vezes, quando fala de primícia, de oferta, a gente sempre imagina que é um dinheiro que a gente tem que colocar, que é um valor expressivo que a gente vai ofertar para a igreja, alguma coisa assim do tipo, que vai mover o coração de Deus, quando na verdade a primícia é tudo aquilo que a gente resolve fazer primeiro para Deus, entendendo que tudo que nós fizermos para Deus foi Ele que fez primeiro para a gente. Isso é primícia, porque se você tem algo para ofertar para Deus, é porque Ele te deu. Se você tem esse tempo, se você tem esse momento de vida para você cultuar a Deus, para você entregar o seu melhor para Deus, é porque Ele permitiu que você tivesse vida. Tudo que você tem hoje foi primeiro Deus que fez. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, mas antes eu queria que você compartilhasse aqui, tocasse nesse botãozinho aqui de compartilhar, de enviar para alguma pessoa. O Instagram, você sabe que ele entrega um pouco menos aí para as pessoas. Compartilha, comenta aqui também, curte, coloca o coraçãozinho para a gente poder alcançar mais pessoas e levar essa mensagem, amém? Eu quero trazer uma palavra para o seu coração que está lá em João capítulo 9, Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 9, onde ele trata da cura de um cego de nascença. Essa mensagem que ela vai estar disponível também depois para você, lá no Spotify, o link sempre fica lá na minha bio. E Jesus, ele, um pouco antes desse evento, ele sempre tinha um formato diferente de agir, um formato diferente de fazer as coisas. E se você começar a ler um pouco João, capítulo 1, 2, 3, chega no verso 8, ele está ali, foi o que a gente disse a palavra que nós ministramos semana passada, segunda-feira passada, quando ele estava ali ensinando no templo, voltou e começou a escrever na terra, quando trouxeram para ele aquela mulher pega em flagrante adultério. E continuando aquela mensagem, Jesus ele saiu dali, as pessoas ainda respirando promessas de morte a ele, as pessoas querendo matar ele, apedrejar e tudo mais. As pessoas saíram um pouco constrangidas com o amor, com a graça que ele teve, mas a verdade é que os líderes, os fariseus, não aceitavam muito bem a liderança dele. E aí em João capítulo 9, a palavra diz que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? E ele disse: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, com a lama untou os olhos do cego, então disse ao cego: vá se lavar no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que nele antes os conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e se lave. Então fui, lavei e voltei vendo. Então eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. E aqui em diante a gente vai ver uma série de perguntas, uma série de acusações que os fariseus fazem para ele. Os fariseus foram até cego 2, 3 vezes perguntar para ele, foram aos pais dele perguntar para ele se era de fato verdade aquele cego que ficava na porta do templo pedindo esmola.
Mas eu quero destacar alguns pontos com você aqui. Não vou ler tudo para não ficar muito extenso. Mas no verso 2, Jesus diz que os discípulos perguntam quem pecou, foi este homem ou os pais dele? Então, basicamente, a gente consegue ver a mentalidade também dos discípulos que andavam com Jesus. A gente precisa lembrar que quem andava com Jesus, ele tinha um traço da religião judaica, eram ensinados por muito tempo, os preceitos, tudo que os fariseus ali pensavam. E Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem essa crença religiosa na nossa mente. A mesma crença que os discípulos que andavam com Jesus. Aqui a gente está falando de pouco tempo de ministério de Jesus. Pouco tempo para descontaminar na mente daqueles discípulos aquela mentalidade religiosa, aquela mentalidade que ficava acusando as pessoas o que elas tinham que fazer. Então, os discípulos perguntavam, o que aconteceu? Ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? Por quê? Porque eles tinham a crença de que algo ruim só acontecia se a gente tivesse pecado ou os nossos pais tivessem pecado. E o que Jesus disse? Olha, o nosso papel não é trazer um diagnóstico. O nosso papel não é trazer um diagnóstico. O que aconteceu na vida desse cego? O nosso papel é trazer a cura. O nosso papel é abrir os olhos. O nosso papel é mostrar a direção e não ficar preso ao que aconteceu, o que pôde ter acontecido. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente muitas vezes nós temos essa mentalidade. Então, o que nós temos que ter em mente? Que, independentemente se estamos colhendo algum fruto do nosso pecado ou dos nossos pais, tudo é para glorificar o nome de Deus. Eu fico pensando Jesus saindo ali, correndo, fugindo daquela mentalidade, daquele povo que queria matar ele e encontrando essa mesma mentalidade dentro do círculo de discípulos. Eu fico pensando a graça e a paciência e a paz totalmente de coração que Jesus teve para olhar para eles e ensinar eles. E muitas vezes nós estamos na mesma condição desses discípulos com a mentalidade religiosa, mentalidade antiga, mentalidade fechada, presa. Eu preciso dizer que nada pode nos impedir de cultuar a Deus, de ser transformado de graça em graça, de glória em glória, dia após dia. Aquele cego ele estava impedido de cultuar a Deus pela sua condição. Aquele cego ele era impedido de cultuar a Deus pela sua condição. Ele ficava na porta do templo, não porque ele simplesmente era cego, mas porque as pessoas sempre olhavam para ele com esse olhar acusatório, porque quem estava em pecado não podia cultuar a Deus. E você precisa entender que muitas vezes, muitas pessoas vão olhar para você, ou até você vai olhar para outra pessoa e achar que aquela pessoa ela não pode estar adorando a Deus, aquela pessoa não pode estar cultuando a Deus pela mentalidade dela, pela circunstância, pela situação que ela está passando. E Jesus ele continua no verso 5, ele fala, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que, passado um tempo, ele não estaria mais entre eles. E para que eles fossem a luz do mundo, que ele disse lá em Mateus 5, verso 14, vós sois a luz do mundo, brilhe diante dos outros, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo, eu vou fazer as pessoas enxergarem. Mas vai ter um momento que eu não vou estar aqui mais. Serão vocês que vão estar no meu lugar, vocês serão os meus representantes, vocês serão os meus embaixadores. E para que vocês sejam essa luz no mundo, vocês não podem pensar dessa maneira. Porque como que você vai curar um cego se você ficar pensando só no diagnóstico dele? Como que você vai libertar uma pessoa se você ficar pensando só no diagnóstico dela? E uma das minhas lutas, uma das minhas causas que eu acredito é justamente essa. Nós não podemos impedir uma pessoa de estar adorando a Deus, de cultuar a Deus, porque ela não simplesmente ela não faz parte daquilo que nós acreditamos que é certo. Nós precisamos ser a luz do mundo, precisamos trazer luz para as pessoas e não trazer simplesmente o diagnóstico. O que Jesus estava dizendo é, olha,
um dia eu não estarei mais aqui, vocês serão os meus representantes. Vocês precisam pensar dessa forma. Eu não posso ficar limitado aos costumes acusatórios, aos costumes de diagnóstico, não, mas eu preciso trazer cura, direção e luz. Só que isso não exime a nossa pureza, a nossa santidade. Pureza e santidade são coisas um pouco diferentes, a gente pode tratar disso na próxima live, mas você precisa entender o processo. Nós não podemos simplesmente falar para a pessoa fazer algo que talvez nem nós mesmos fazemos. E aí Jesus no verso 7 diz, olha, vai lá, se lave no tanque de Siloé. E o cego foi e obedeceu. O cego obedeceu o que Jesus disse para ele. Agora, pensa bem. É um costume um pouco louco. A gente olha para hoje lendo, é muito simples, é muito fácil. Mas você pensa um cara na porta do templo, impedido de cultuar, sentado lá, de boa, todo mundo acusando ele, todo mundo desprezando ele, todo mundo desprezando ele. Aí o cara tá lá, aí chega alguém, vou lembrar para você, o cego não consegue ver, beleza? Tá tranquilo, sentado, vê um cara que você não sabe quem é, cospe no chão, faz lama, coloca nos seus olhos. Aí ele fala assim, agora vai lá e se lave. Você iria? Você iria? Seja sincero, você iria? Sem saber quem era ele? É muito fácil olhar para a história hoje, com esse contexto. Mas no contexto daquele homem que passou a vida inteira desprezado, que ele era cego de nascença, sem enxergar. Estamos falando de uma pessoa que não trabalhava. Estamos falando de uma pessoa que era desprezada, que era rejeitada, que estava na porta do templo onde as pessoas deveriam incluí-lo, mas as pessoas rejeitavam. Aí aquela pessoa passa alguém, cospe no chão, faz lama, coloca nos olhos, fala, agora vai lá e se lava. Você iria? Nós precisamos ser sinceros. Muitas vezes a gente não iria fazer isso. Mas por obediência, aquele cego foi. Por obediência, aquele cego foi, se lavou e voltou vendo. Agora, olha, vê se você consegue imaginar a alegria, a graça com aquele homem voltou daquele tanque de Siloé. Aquele homem que nunca tinha visto nada, aquele homem que não tinha contemplado nada, ele voltou vendo, cara. Ele voltou vendo, ele voltou cheio de graça, ele voltou olhando tudo, olhando as coisas, sentindo, tocando. O lugar que ele nasceu, o lugar que ele cresceu, ele começou a enxergar, ele começou a celebrar, ele começou a comemorar a bênção, o milagre que ele tinha. E aí o que acontece depois disso? Os fariseus chegam até ele e falam assim, peraí, você não é aquele cara que estava lá? Sou. Mas você não era cego? Sou. Mas agora você enxerga? Enxerga. Quem que fez isso? Não, um cara chamado Jesus veio aqui e passou lama nos meus olhos. E aí ele começa a ter um problema que antes ele não tinha. Ele começa a ter um problema porque ele foi curado. Ele começa a ter um problema justamente pela cura que ele teve. E os fariseus interrogam ele 1, 2, 3 vezes, vão até os pais dele. Os pais dele começam a ficar com medo, falam assim, cara, eu não quero confusão, não quero problema com a minha igreja, não. Um homem aí, meu filho já é velho já, ele que foi curado, conversa com ele. O que eu quero dizer para você? Que todas as vezes que você começar a ver algumas coisas, você vai ter problema. Você vai ter problema com a sua família, você vai ter problema com seus amigos, você vai ter problema com a igreja, com a sua liderança. O que Deus quer fazer com a gente é algo que só Ele sabe. Jesus, ele não ficou acompanhando aquele homem e defendendo ele enquanto os fariseus acusavam ele. Jesus fez a cura, Jesus fez o milagre, Jesus abriu os olhos, Jesus transformou a vida dele por completo. O resto era com ele. Agora olha para a sua vida. Onde é que você estava? O que você passava? O que você fazia? Qual era a cura que você queria? Qual era a situação que você vivia desde a sua infância ou desde a sua adolescência ou há muito tempo? Qual era o diagnóstico que você tinha? E que Jesus chegou e fez algo totalmente contrário do que as pessoas esperavam, curou você e isso te trouxe problema. Eu tenho um. A Ju tem um, meu amor aqui tem um. Nós precisamos entender que o que Jesus fez já foi suficiente.
Nós não podemos ficar preso à desculpinha, ficar preso a dar resposta para as pessoas. Nós não podemos ficar preso a dar resposta para tudo que as pessoas vão achar e vão pensar. Você sabe o que acontece? O problema não era simplesmente ser curado. O problema daquele cego é que não foram os fariseus que curaram ele. O problema daquele cego com aqueles fariseus é porque não foram eles que curaram ele. Mas por que aqueles fariseus não curaram ele? Porque eles passavam todos os dias na entrada e na saída do culto, olhavam para ele, jogavam umas moedinhas na latinha lá e que se lasca o resto. Porque aqueles fariseus não viam a autoridade que poderia vir do céu sobre a vida deles. Eles eram presos a ritos, eles eram presos a protocolos, mas eles não se davam a graça de conhecer o poder e a autoridade de Jesus. Faz sentido para você? Quantas vezes você viu alguém com dor de cabeça, com dor nos rins, dor não sei na onde, dor nos pés, no braço, e você não teve a ousadia de colocar a mão e orar? Eu quero declarar para você, você tem autoridade para isso. Você tem poder para isso. Você tem a graça, a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não pode se limitar a ritos e protocolos. Você tem que olhar para a sua mão e ver que da sua mão pode sair poder, cara. Pode sair fogo, pode sair a cura que vai transformar a vida de uma pessoa. Agora, pula para mim lá no verso 30. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Cara, o cego deu uma aula de teologia para aqueles caras. O cego deu uma aula de Bíblia para aqueles caras. Olha aqui, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Recebe isso na sua vida hoje, cara. Recebe isso na sua vida. Curte aqui para mim, me ajuda. Digita aqui o seu amém, digita aqui o seu eu recebo. Se alguém atende, se alguém pratica a vontade de Deus, a este Deus atende. Isso é para mim, é para a sua vida. Se você pratica a vontade de Deus, Deus atende a sua vontade. Pelo amor de Deus, não se limite, não se feche. Você sabe qual que era o problema dos fariseus? Vou continuar para você aqui no verso 32. Desde que o mundo existe, o cego disse, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Aí os fariseus disseram, mas você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E eles expulsaram aquele cego. Então, o problema daqueles fariseus não era a cegueira. O problema daqueles fariseus é que eles pensavam que enxergavam. E aí Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e ao encontrá-lo perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é o Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Aqui ele encontra face a face com Jesus, enxergando já, porque ele não tinha enxergado Jesus ainda. E ele adora Jesus com seus olhos agora abertos. E aí Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus perguntavam, que estavam perto dele, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Você sabe o que acontece? O problema deles não era a cegueira, é que eles pensavam que enxergavam alguma coisa. Eles tinham todo o poder na mão da Torá, da Bíblia, dos ritos, mas eles não conseguiam contemplar o que estava além das Escrituras. Como assim além das Escrituras? Aquele que estava andando entre eles. E eu quero declarar isso para você. Quando você começa a ver, ensinar algo que você tem uma experiência, um relacionamento, aqueles que têm somente regras, estudos e doutrinas não vão qualificar você. Não vão aceitar você. Mas o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, Ele não se limita a doutrinas de homens. O Deus que eu creio enviou um homem
enviou seu próprio filho como homem, entrou na barriga de uma mulher, passou 9 meses, viveu todo o processo da gestação, nasceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a comer sozinho. Todas as coisas concernentes a um bebê ele fez. Todas as coisas concernentes a uma criança, um adolescente, ele fez. E ele se tornou um homem, ele se tornou adulto. E ele passou por aqui, fazendo coisas que as pessoas não concordavam, fazendo coisas que as pessoas não aceitavam, fazendo coisas que as pessoas não entendiam, cuspindo na terra, fazendo lama, colocando nos olhos das pessoas. Mas é isso que eu quero declarar para a sua vida, hoje. Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus passar lama nos seus olhos. Deixa Ele dar a direção para você, vai lá e se lave. Deixa Ele dar a direção para você fazer a coisa certa e começar a enxergar. Sabe, eu recebi uma palavra muito tempo atrás. A Ju vai lembrar. Que eu ia ver coisas que muitas pessoas não veriam. E por causa dessas coisas eu tive muito problema na minha vida. Mas por causa dessas coisas, eu vivi e viverei coisas que eu jamais imaginaria que eu iria viver. Porque eu permiti acreditar que foi Deus que me revelou. Você está aqui às 6h25 da manhã, nessa live, não é à toa. Meu compromisso é com a palavra de Deus, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com você que está aqui, recebendo essa palavra. Você vai começar uma semana. Você vai começar uma semana de um jeito diferente. Você vai começar a semana debaixo de uma palavra, não minha, mas de Deus. Que você vai ver coisas que muitos não veem. Mas que quando as pessoas vierem te questionar, você vai dizer: eu era cego, agora eu vejo. Você vai dizer: um homem chamado Jesus abriu os meus olhos. Amém? Um homem chamado Jesus tocou em mim de um jeito diferente. E você vai começar a entender coisas que você antes não entendia. O ano está acabando, nós estamos aí há 20 dias do final do ano. E eu quero chamar você para começar a viver uma jornada de crescimento espiritual, de crescimento profissional, de libertação, de cura, de poder, da graça de Deus. Você que está me vendo aí, queria que você abrisse as suas mãos e olhasse para as suas mãos e começasse a ver e declarar que existe um poder sobrenatural nas suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida. E você que está me escutando no Spotify, depois dessa live, você pode fazer o mesmo. O poder de Deus, ele não se limita a um único momento. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que você tenha a convicção de que Deus está tirando as escamas dos seus olhos. Quando Jesus direciona, orienta aquele homem a se lavar no tanque, Jesus estava falando de pureza. Jesus estava dizendo: olha, meu filho, agora vai lá e se lave. Se lave de tudo aquilo que foi impregnado em você. Se lave de tudo aquilo que impedia você de estar limpo na minha presença. Agora você já está na minha presença. E que essa pureza, ela precisa ser renovada todos os dias. Eu era cego, agora eu vejo. Amém? Feche seus olhos. Estamos indo para o final aqui dessa live. Deus, nós te louvamos por esse momento, Pai.
Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós levantamos um altar de adoração, Deus, ao Senhor como primícia, Pai, da nossa vida, ao Senhor, Pai. Nosso dia não será mais o mesmo. A nossa semana não será mais a mesma, Pai, depois desse encontro com o Senhor. Oh, Espírito Santo. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver, Pai. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Papai. Quebranta o nosso coração, Deus. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Deus. Exaltado é o teu nome, Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor teve graça e misericórdia pela nossa vida, Pai. Nós entregamos o nosso dia ao Senhor, Pai. Nós entregamos a nossa vida, a nossa semana ao Senhor, Pai. Deus, não permita que nada, Pai, nada, nem ninguém, Deus, venha roubar, Papai, a certeza da Tua palavra no nosso coração. Que nada, nem ninguém, Deus, venha colocar novas vendas em nossos olhos, Pai. Deus, assim como o Senhor disse, Pai, que nós somos a luz do mundo, Pai. E que o Senhor veio como luz do mundo, Pai, que quando foi, nos deixou essa incumbência, Pai. Faz brilhar a partir de nós, Pai, a Tua luz diante dos homens, Pai. Que possamos estender as mãos, Pai. E não um dedo de acusação, mas estender as mãos, Pai, para aqueles que muitas vezes estão impedidos, Pai, de adorar o Senhor, Deus. Deus, nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho, Pai, nossa vida. Te pedimos graça, misericórdia, força, sabedoria, Pai. Que do alto venha, Deus, a unção necessária, Pai. Toca nessa pessoa, Deus, que está me ouvindo, Pai. Toca nessa pessoa que está me vendo. Toca nessa pessoa, Deus, que decidiu tirar esse tempo para receber uma porção da Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, cada área da vida dessa pessoa, Deus, e conceda um final de ano e um ano novo, Pai, diferente, um ano que começa, Pai. Um novo ano que começa, Pai, firmado na Tua palavra e na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, Pai, na vida dessa pessoa, Pai, uma semana de graça, uma semana de vitória, uma semana de respostas, uma semana, Pai, de revelação do alto, Pai. Eu creio no Deus que fala, Deus, face a face, Pai. Eu creio no Deus, Pai, que fala, Deus, ao coração do homem, Deus. E que essa pessoa comece a te ouvir, Papai. Papai, sem reservas, sem interferências, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E pedimos, meu Deus, seja conosco. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Obrigado a você que ficou aqui, obrigado a você que escutou aqui pelo Spotify. Compartilha essa mensagem com alguém, compartilha essa palavra com alguém que você sabe que vai edificar a vida dessa pessoa. Nós estamos todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã, coloque aí no seu relógio, 6 horas da manhã, esse momento devocional, esse momento de entrega, esse momento de culto a Deus. Isso aqui é um culto a Deus. Você está adorando a Deus com o seu tempo, com o seu coração. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente se reúne também às quartas-feiras, 8h30 da noite. O link está lá na minha bio, você pode entrar. E é isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Olha, você não é cego. Você não é cego. Você não é preso, você é livre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Um abraço para você, fica com Deus.